no aniversário de sua sogra, a jovem notou que seu marido havia desaparecido em algum lugar. Confundindo uma porta com outra, ela ouviu acidentalmente uma conversa. Celeste segurava em suas mãos um grosso e brilhante cartão com texto impresso em uma bela fonte ornamentada. Era um convite para o aniversário de Irene, esposa do proprietário de uma grande e próspera empresa, mãe e avó de uma numerosa família, e uma pessoa com um círculo muito amplo de conhecidos e interesses. Celeste era nora de Irene. As histórias sobre as relações entre sogras e noras são tão numerosas quanto os relatos dos sentimentos complicados entre sogras e genros, e estão cheias de clichês e preconceitos. Quantas histórias são contadas sobre jovens infelizes que caem sob o domínio de bruxas malvadas que escrutinam cada passo e ação das jovens que ousaram reivindicar o que há de mais precioso na vida de seus queridos filhos. E o que dizer das intermináveis histórias de mulheres mais velhas forçando seus filhos a transformar suas esposas em empregadas domésticas, ou os horrores das sogras que espalham rumores desagradáveis sobre a imoralidade de suas noras? No entanto, segundo a crença popular, é raro que uma nora fique em dívida com a chamada mãe. Celeste sempre foi cética e desconfiada dessas histórias. Parecia-lhe que tudo isso era algum tipo de conto popular onde a moça sempre deve ser inocente, o jovem gentil, a sogra um monstro e a nora uma tola. Talvez Celeste simplesmente tenha tido sorte, sua sogra era uma mulher incomum em todos os sentidos, poderíamos dizer extraordinária, bela, orgulhosa, inteligente, rica e feliz. Essa mulher notável simplesmente não precisava se afirmar às custas dos outros, ela já era inalcançável. Irene era verdadeiramente abençoada pela natureza, bela sem reservas nem condições. Assemelhava-se às divas do cinema dos anos 1950-60, com sua feminilidade multiplicada até o infinito. Tinha olhos profundos de veludo, lábios cheios e bem definidos, e uma exuberante e brilhante melena de cabelos. Embora Irene fosse loira, as mulheres sentiam uma inveja pouco saudável por ela, enquanto os homens tinham um interesse muito saudável e justificado. Ambos os sentimentos eram fortes e quase inalterados, apesar da passagem implacável do tempo. O fato de Irene decidir comemorar seu aniversário, e com bastante pompa, como indicava o convite oficial, era, por um lado, esperado. Afinal, 55 anos, sejam quais forem, é um marco especial para qualquer um, e a magia particular de ter passado mais de meio século age em todos, até mesmo no mais ferrenho opositor a celebrar qualquer evento em sua vida. Por outro lado, Celeste sabia bem quão desesperadamente Irene havia resistido às tentativas persistentes de seus familiares, especialmente do chefe da família, seu amoroso marido Geraldo, de fazer a celebração. É realmente necessário lembrar a todos mais uma vez quantos anos tenho, e fazê-lo com música alta, fogos de artifício e na frente de uma multidão? Ela se queixava. Ao falar da velhice, a mulher estava, sem dúvida, sendo um pouco coquette. Não só ela parecia bem para sua idade, ela parecia deslumbrante. Estava em excelente forma física, sem limitações financeiras de nenhum tipo, então ninguém, incluindo a aniversariante, tinha dúvidas de que sua chamada velhice era um conceito muito relativo. Querida, suplicava seu marido, chamando-a pelo apelido carinhoso que lhe dera muitos anos atrás, quando eram apenas estudantes de 20 anos recém-casados e começando sua longa, desafiadora, variada, mas finalmente feliz vida juntos, vamos pelo menos fazer uma pequena celebração, só umas 100 pessoas, não mais. Vendo o horror nos olhos de sua esposa, ele encolheu os ombros e murmurou rapidamente, bem, que tal isso, olha, as crianças, os netos, Ana e Felipe com toda a família, Mário e Vanessa, se puderem vir, claro. Isso já são 13 pessoas. Sua irmã e seu marido, meu querido irmão mais novo com sua nova namorada, sei que você não gosta muito dela, mas o que podemos fazer? Isso já são 19 pessoas. Tudo bem, respondeu Irene com ironia, e deixemos os 81 lugares restantes em reserva, caso sua tia decida nos honrar com sua presença. Querida, o que há com nossos amigos, suas amigas, e afinal, tem um monte de colegas e sócios que estão ansiosos para te felicitar. Bem, digamos que não estão tão ansiosos para me felicitar quanto para ganhar seu favor, e a mim não lhes importa nem um pouco. Só mais gastos desnecessários. Falando em gastos, aceitarei todo esse pesadelo que por alguma razão será considerado uma celebração, com uma condição, sem presentes, nem coroas no meu pedestal, entendido? Pode dizer aos seus colegas e sócios que venham da minha parte, e nossos amigos já sabem. Qualquer um que traga um buquê com mais de 15 flores ou um presente de mais de R$ 100 será expulso. Avise a todos.
Geraldo suspirou, tanto com dor quanto com felicidade. Estava terrivelmente contente por ter finalmente convencido sua esposa a fazer a celebração. Era uma oportunidade para finalmente reunir sua já bastante numerosa família em casa. Sua filha Ana, que morava na capital, definitivamente viria com seu marido. Finalmente trariam um neto mais novo, Cristiano, a quem ainda não haviam conhecido pessoalmente. Seu filho Felipe viria com sua esposa Celeste e a neta Petra, a favorita do avô. Eles sempre estavam por perto de qualquer maneira, já que ambos trabalhavam na empresa. E quem sabe, com uma assistência tão grande, sua filha mais velha Vanessa poderia voar com seus filhos, que agora estavam bastante crescidos e falavam português com um sotaque notável, como estrangeiros. E o que parecia quase impossível, talvez seu filho mais novo Mário também pudesse vir da Inglaterra, onde estava estudando. A principal preocupação de Geraldo era para aqueles que seriam convidados, imaginando as dificuldades que enfrentariam ao escolher presentes e flores sob tais limites estritos impostos pela aniversariante. Os Leiva eram um casal excepcionalmente bonito e harmonioso, que já havia celebrado seu 30º aniversário de casamento. De alguma forma, haviam conseguido preservar não apenas o respeito e a gratidão mútuos, o que não é raro em casais casados mais velhos, mas também essa ternura genuína que faz seus olhos brilharem quando você olha para a pessoa que ama. Geraldo estava convencido, e nunca escondeu o fato, de que sem o apoio e a ajuda de sua esposa, nunca teria alcançado nenhuma 10ª parte do que tinha hoje. E havia muito do que se orgulhar. Geraldo era o proprietário e diretor há muito tempo de uma importante empresa de transporte que entregava mercadorias em nível mundial. Havia começado muitos anos atrás com apenas 2 caminhões baratos e decrépitos que pareciam prontos para desmoronar, se não durante esta entrega, então definitivamente na próxima. Geraldo às vezes ria ao lembrar como costumava dirigir um dos caminhões ele mesmo nos primeiros dias, e como frequentemente ainda pegava o volante quando acontecia de o motorista não poder fazer a viagem por algum motivo. Ganhava dinheiro, pegava empréstimos, assinava contratos, comprava caminhões novos, em resumo, se estabelecia. Enquanto isso, Irene, economista de formação, criava seus filhos, administrava o lar, trabalhava e, à noite, fazia a contabilidade da empresa de seu marido. Ela sempre estava lá, tanto quando tudo ia bem quanto quando parecia que as coisas não podiam piorar mais. Em meados dos anos 90, começaram a aparecer os primeiros rendimentos significativos e oportunidades. Infelizmente, o grande dinheiro sempre vem acompanhado de grandes problemas. Quando Geraldo foi acusado de ocultar rendimentos e evadir impostos, e até mesmo foi preso, Irene aprendeu pessoalmente a diferença entre os tipos de detenções, as direções das delegacias de polícia, os escritórios do promotor e os escritórios de advogados, essas instituições cujos umbrais ela cruzou repetidamente em busca de justiça. No caso deles, a justiça finalmente prevaleceu, em grande parte graças à persistência de Irene e sua desesperada determinação, bem como as provas que ela forneceu na forma de documentos financeiros ao tribunal. Geraldo foi libertado, todas as acusações foram retiradas, mas nem ele nem Irene jamais esqueceriam aquelas semanas aterrorizantes. Irene me tirou de lá, diria Geraldo com convicção. Sem ela, eu teria ido para a prisão, sem dúvida, e por todo o tempo. Ou talvez tivesse perdido a cabeça antes mesmo disso. Acontece que eu estava fraco naquela época, meu estômago também estava me falhando. Então Irene pegava o ônibus pela cidade todos os dias para me trazer empadas. Um dia eu estava lá, todo choroso, me sentindo incrivelmente lamentável, e o pior, não havia esperança. Eu já tinha desistido. Então abro o recipiente de comida e lá, sobre o arroz com ervilhas, estava escrita a palavra um aguente e um coraçãozinho. Quase me desfiz. Pensei, que tipo de fracote você é? Ela está lutando como uma leoa, com 3 filhos, tentando te salvar, e você, um homem adulto e forte, está aqui se lamentando. Isso me tocou tão profundamente, fiquei tão animado que os guardas passaram meio-dia me revistando para ver se eu tinha tomado alguma substância que me tivesse dado essa energia repentina. À medida que o caso avançava, Irene mergulhou completamente nas finanças da empresa. Apesar do sério crescimento do negócio, ainda careciam desesperadamente de dinheiro. Os 5 continuavam vivendo em um modesto apartamento de 3 quartos, dirigindo carros importados usados com para-choques amassados e comprando roupas nas lojas mais comuns. Ela só está fingindo, diziam as senhoras bem vestidas, sem poder ocultar sua irritação com Irene. Pode acreditar no que ela está vestindo?
Mas com aquela figura, é claro que fica bem em qualquer coisa. Era quase impensável para elas ir além e admitir que Irene, vestida não com artigos de marca comprados a preços astronômicos, mas com um terno não novo, porém elegante que lhe caía perfeitamente, parecia impressionante. Apesar de tudo, o termo neutro figura era como essas belezas de silicone reconheciam a beleza de Irene, aparentemente intocada pelo tempo ou pelo estresse. Ela transformou seu marido, que durante anos havia usado velhos jeans e tênis desgastados, em um verdadeiro cavalheiro. Geraldo, você é o diretor de uma empresa, não um cara de um depósito de ônibus, costumava repreendê-lo. O que você está vestindo? Encolha a barriga, por que você está se curvando se nem tem nada aí? Não, essa gravata não combina de jeito nenhum. É melhor você usar a camisa xadrez e o terno cinza. Bem, isso está melhor. Agora podemos conversar. Graças aos seus anos de esforço, Geraldo, que era naturalmente de ombros largos e com traços faciais bem definidos, havia se transformado em um homem que captava os olhares interessados de mulheres de todas as idades, classes sociais e profissões. Bem, criei problemas para mim mesma com minhas próprias mãos, ria Irene. Não faço ideia de como manter um homem tão bonito a salvo. No entanto, para Geraldo, não existiam outras mulheres no mundo. Sempre havia apenas uma, sua Irene, o centro de seu universo, o amor de sua vida. A família era uma fonte de orgulho merecido para Geraldo, talvez uma fonte de orgulho ainda maior do que a empresa que havia construído do zero com suas próprias mãos. E aqui também, sempre reconhecia a contribuição decisiva de sua esposa. Estes são os filhos de Irene, e eu estou só no canto, dizia ele. Essas palavras ligeiramente amargas tinham algo de verdade. Irene havia criado seus filhos, as filhas Vanessa e Ana, e os filhos Felipe e Mário, por si mesma, apesar de estar às vezes tão ocupada no trabalho quanto seu marido. Mesmo quando a família começou a ter dinheiro sério e pôde se dar ao luxo de ter uma babá, nunca apareceram estranhos em sua casa. As crianças, para a inveja de todos ao seu redor, cresceram sendo quase perfeitas. Escutem vocês dois, precisam sentar e escrever um livro sobre como criar um filho normal quando se tem dinheiro. Sério, hoje em dia isso é toda uma ciência, comentava um dos conhecidos de Irene que tinha um filho adolescente, com um toque de amargura. Os filhos se destacaram na escola e, como convinha à descendência de uma família respeitável, se dedicaram à dança, aos idiomas estrangeiros e ao tênis. Felipe frequentava um clube de escalada e Vanessa tocava violino maravilhosamente. No entanto, os quatro genuinamente respeitavam e amavam seus pais, e pareciam apreciar realmente tudo o que havia sido investido neles. Depois de terminar a escola, Vanessa foi estudar nos Estados Unidos, mas mesmo aqui, aqueles que esperavam que o sistema Leiva fracassasse se decepcionaram. Vanessa realmente terminou a universidade e começou a trabalhar. Não se desviou do caminho por falta de controle. No entanto, não retornou ao Brasil, casou-se com um americano e viveu feliz com seu marido e 2 filhos, enviando à família fotos da sempre ensolarada e verde Califórnia. Ana, que era quase 2 anos mais nova que sua irmã, recusou-se rotundamente a estudar no exterior. Era uma garota tranquila e caseira, uma mãe galinha, como a família a chamava em brincadeira. Como era de se esperar, graduou-se na universidade, casou-se com um rapaz que conhecia desde a infância, o filho de um dos antigos clientes de seu pai, e tinha 3 filhos em crescimento, incluindo gêmeos que pareciam que poderiam algum dia ser capazes de desmantelar a mansão de seu avô tijolo por tijolo, e o mais novo, que havia nascido recentemente. Felipe, o terceiro filho da família, era a principal esperança dos pais para continuar com o negócio familiar. Com pouco menos de 60 anos, Geraldo ainda estava cheio de força e energia, mantendo firmemente as rédeas da empresa. No entanto, ele e Irene às vezes se divertiam com seu jogo. Ó querida, lia Geraldo em voz alta uma manhã, meus ossos doem, minha cabeça treme, parece que chegou a hora. Então, velhinho, pronto para a cadeira de balanço, Irene sorria com ironia. O anvelhinho acariciou pensativamente a bochecha perfeitamente barbeada, ajustou o colarinho rígido de sua camisa e, com facilidade, levantou sua esposa nos braços. Felipe se formou em uma prestigiosa universidade com um diploma em Direito, completou um estágio no exterior e, depois de alguns anos trabalhando na polícia, a pedido de seu pai, tornou-se assessor jurídico da empresa de transporte familiar.
para surpresa daqueles que esperavam que Felipe ascendesse rapidamente na carreira, ele havia estado em um cargo comum de advogado corporativo por 3 anos, lidando com contratos e aparentemente contemplando algo de grande importância para si mesmo, para sua família e para toda a empresa. Irene, acostumada a confiar sem reservas no julgamento de seu marido sobre as pessoas e seu valor para a empresa, só podia levantar as sobrancelhas com surpresa. Simplesmente não tem, querida, sabe, confiou Geraldo à sua esposa. Não tem nada. Claro, ele pode redigir o modelo de contrato, revisar o quadro legal, coisas assim. Problema é que não há faísca em Felipe, nem interesse, nem paixão pelo trabalho. Felipe parecia estar contente com a situação. Ia trabalhar pontualmente, lidava com a documentação e ocasionalmente fazia viagens de negócios. Não parecia incomodado pelo fato de que até mesmo sua própria esposa, Celeste, havia ganhado muito mais respeito em assuntos empresariais do que ele. Eles tinham uma filha, Petra, que, como a única neta entre os meninos, era especialmente querida por seu avô. Mário, o segundo filho, era o mais jovem e o último da família, carinhosamente chamado de a nossa pequena surpresa por seus pais. Depois de declarar a todos que não teria mais filhos, Irene percebeu apenas alguns dias depois que havia sido precipitada com sua firme declaração. Então, o que vamos fazer? Perguntou ao chefe da família. O que você quer dizer com o que vamos fazer? Vamos ter o bebê, é claro, respondeu Geraldo, sem entender o que havia para discutir. Estamos nos nossos 40 anos. As pessoas dirão que perdemos a cabeça na nossa velhice, ria Irene. A quem importa? Quer um filho ou uma filha, ou até mesmo 2, dizia o pai, que de novo se sentia jovem, com entusiasmo. O bebê nasceu saudável e ativo. Assim como as outras crianças, além disso, era claramente o mais bonito e talentoso dos 4. Parecia que Mário havia chegado ao mundo só para levar a inveja familiar a novos patamares. Sobressaía-se em seus estudos, alcançava resultados excelentes, nadava maravilhosamente e podia conversar sem esforço em 2 idiomas, muitas vezes alternando entre eles com facilidade. Era alto e de ombros largos como seu pai, mas também possuía uma beleza refinada e discreta, reminiscente de sua mãe. Dos 4 filhos, poder-se-ia dizer que herdou o melhor de ambos os pais. Depois do 8º ou 9º ano, foi enviado para estudar em um colégio na Inglaterra, e quase ninguém duvidava de que Mário eventualmente assumiria o negócio familiar, embora, é claro, ninguém dissesse isso em voz alta. Com o nascimento de Mário, surgiu um problema inesperado na família antes harmoniosa. Felipe tomou o bebê nos braços enquanto as meninas adolescentes gritavam de alegria pela nova chegada. Felipe encontrava em seu irmão mais novo uma adição indesejada. Para que você precisa dele? Para me substituir? Sussurrava Felipe à sua mãe, engolindo as lágrimas de raiva. Felipe, querido, o que você está dizendo? Irene abraçou seu filho, alarmada. Como Mário poderia substituir você? Você já é um homem feito. Sim, nos mal acostumamos, refletia ela naquela noite enquanto servia o jantar a Geraldo. Nos acostumamos a que tudo seja tão fácil e sem problemas. Agora nem sei o que fazer. Não faça nada, declarou o autoritário disciplinador da família. Felipe vai superar isso e eventualmente se acostumar. Se Felipe alguma vez se acostumou a não ser o mais jovem e, portanto, o filho automaticamente mais querido, é desconhecido, mas não se ouviram mais queixas de sua parte. A família simplesmente se acostumou à falta de afeto de Felipe por seu irmão. Quando se tratava de seus genros e noras, Irene era um gênio. Esse é problema dos meus filhos, não meu, declarava. Para mim, todos eles são maravilhosos. Quando Celeste conheceu sua futura sogra pela primeira vez, ficou simplesmente. Meu Deus, realmente existem mulheres assim no mundo? Pensava ao voltar para casa. Mas à medida que a conheceu melhor, deixou de se sentir intimidada por essa mulher incrível. Sua sogra era impecavelmente educada e decididamente correta. Não dizia a ninguém como viver, não tentava fazer amizade e não permitia que ninguém ultrapassasse os limites. De fato, nem sequer passou pela cabeça de Celeste tentar se fazer amiga desta senhora digna de uma rainha. Irene havia sido a insubstituível diretora financeira da empresa durante muitos anos, e realmente era um negócio familiar. Há alguns anos, anunciou com firmeza a seu surpreso marido: é isso, estou tirando férias.
Calculei que você me deve 672 dias de licença anual e 336 dias de licença adicional pelos últimos 24 anos. Vou tirar tudo isso e depois veremos. Agora ela vivia em uma grande mansão rural, rodeada de verdes prados, cultivava rosas e, como ela mesma dizia, desfrutava da vida tranquila de uma aposentada muito rica, enquanto se preparava para celebrar seu 55º aniversário com amigos e familiares próximos e não tão próximos. Faltavam ainda 2 semanas para a celebração, mas Celeste se apressou em direção ao espelho como se precisasse sair em poucas horas. Bem, talvez ainda possa perder um pouco de peso, seus pensamentos esvoaçavam como pardais assustados. Oh, droga, devia ter começado uma dieta vegetariana no mês passado. E realmente preciso fazer alguns exercícios, talvez uns agachamentos. Ela abriu o alto armário com o espelho onde penduravam alguns de seus vestidos de noite, amontoados em um pequeno canto. Celeste os tirou, estendeu-os sobre a cama e os olhou com dúvida. Claramente não havia nada adequado para o próximo evento. Então, não tinha vestido, nem sapatos, nem ideia do que fazer com seu cabelo, e, em geral, era um desastre. Sentou-se na beira da cama e olhou temerosa para seu reflexo. Preciso ligar para Adriana, pensou de maneira salvadora, e de imediato se sentiu melhor. Adriana Milanese havia sido a melhor e, em essência, única amiga de Celeste desde a infância. Tinham sido inseparáveis toda a vida, passando mais tempo juntas do que algumas irmãs. Suas famílias viviam no mesmo andar, e as meninas tinham corrido de um apartamento para o outro desde o jardim de infância. As alimentavam em ambas as casas sem distinguir a quem pertencia cada uma, ajudavam com as tarefas e com conselhos, às vezes até as repreendiam juntas, um dos pais. No entanto, não começaram a escola juntas porque Celeste resultou ser um ano mais velha. Embora sempre fosse a vivaz e travessa Adriana quem liderava seu pequeno grupo. Esta amizade durou até o final da escola, depois do que as garotas tomaram caminhos separados. Celeste estudou direito, enquanto Adriana, declarando que nunca ganharia a vida com papéis, se inscreveu em cursos de cabeleireiro e estilismo. Não passei 10 anos arrumando e estilizando o nosso poodle à toa. Simplesmente me acostumei, ria ela, explicando sua inesperada escolha de carreira à sua amiga. Deixando as brincadeiras de lado, Adriana não se enganou com sua escolha profissional. Realmente se tornou o trabalho de sua vida, algo que fazia com entendimento, prazer e interesse e, em consequência, com excelentes resultados. Com um sentido natural de intuição e imaginação, sempre sabia exatamente o que cada cliente precisava. O que o cliente realmente queria era apenas de importância secundária para Adriana. Com decisivos cortes de suas tesouras, podia transformar não apenas a aparência de um cliente, mas às vezes toda a sua vida. Cortar o cabelo e tingir-se com Adriana era o sonho cobiçado de dezenas, se não centenas de mulheres. Seu número de telefone era passado de mão em mão como o tesouro mais precioso, e as pessoas buscavam horários como se pedissem um grande favor. Bem, claro, declarou Adriana sem falsa modéstia, quando Celeste, rindo, lhe contou que alguém havia oferecido dinheiro pelo número do celular de Adriana. Não estou apenas cuidando do seu cabelo, estou vendendo felicidade às pessoas. Adriana, que bobagens você está dizendo, riu Celeste. É verdade. Imagine isto, ontem veio uma mulher com uma cara como a de um cavalo, longa, com uma testa enorme e seu cabelo pendurado como palha em seus ombros. Ela se senta na minha frente e diz, só corte as pontas. Pode imaginar? Então as cortei metade do cabelo em franja e o resto na altura dos ombros. Ela piscou e então começou a chorar, e chorou tanto que até me assustei. Você? Assustada? Perguntou Celeste, incrédula. Sim, pensei, isso vai se tornar um grande escândalo. E o caso é que eu tinha razão. Com aquela franja e um comprimento adequado, ela se transformou instantaneamente em uma beleza. A protegi de nossa dragona, quero dizer, a recepcionista, e perguntei por que ela estava chorando. Ela respondeu, de felicidade ou ponto. Celeste sabia por experiência própria que uma visita bem-sucedida ao cabeleireiro podia realmente fazer uma pessoa muito mais feliz. Naturalmente, ela tinha uma aparência que Adriana descrevia como a material de espiã perfeito. Sabe, é impossível te lembrar, dizia Adriana sem intenção de ofender. Tá, então tanto faz se estou aqui ou não, né? Celeste costumava torcer ironicamente as palavras de sua amiga. Não é isso que quero dizer, contestava Adriana. Você está aqui,
mas não se destaca de jeito nenhum. É como uma sombra, pelo amor de Deus. E, honestamente, você é meu fracasso pessoal. Minhas mãos morrem de vontade de te arrumar. Oh, Celeste, me dê 3 horas e você nem se reconhecerá. Exatamente, ria ela. Na verdade, quero me reconhecer. Você é tão chata. Adriana balançava a mão com desdém e continuava com o conjunto habitual de tratamentos para Celeste, coloração e um leve reflexo no cabelo. Você poderia aprender algo bom com sua sogra. Eu vi sua Irene uma vez. Isso sim que é estilo. Depois das manipulações de Adriana, Celeste se olhava no espelho e percebia que Adriana não exagerava muito quando se chamava de a vendedora de felicidade. Quando Celeste mencionou a Adriana que tinha um importante aniversário próximo e queria parecer mais apresentável, Adriana quase quebrou o telefone de emoção. Ainda bem que pelo menos você teve o bom senso de me ligar, gritou ao receptor. Nem preciso ir à sua casa para saber que você não tem nada adequado para uma ocasião como essa. O que você quer dizer? E aquele vestido dourado com alças? Perguntou Celeste com tom de súplica. Não é dourado, é marrom, e você parece uma batata com um decote, replicou Adriana sem piedade. Pelo amor de Deus, você vai a uma celebração com uma das mulheres mais elegantes desta cidade. Você poderia pelo menos ouvir quem sabe do que está falando, por uma vez. Alguns dias depois, Celeste estava quase pronta e, mais uma vez, convencida de que Adriana dominava seu ofício. Não se atreva a perder nem ganhar peso, ordenou Adriana. Virei fazer seu penteado no dia anterior. Tenho alguns outros clientes do seu círculo social. A organização da festa de aniversário superou todas as expectativas. Havia sido montada uma enorme tenda listrada sobre o gramado de esmeralda, sob a qual os convidados passeavam entre mesas leves cheias de petiscos. Garçons ubíquos e bem treinados com bandejas de bebidas apareciam assim que você pensava em tomar algo. A música suave não interferia nas conversas de forma alguma. Felipe, Celeste e Petra chegaram antes da maioria dos convidados. Como membros da família, esperava-se que ajudassem a receber os convidados que iam chegando. A pequena Petra, no entanto, dispensou rapidamente todas as instruções de sua mãe e, com o total apoio de seu avô, lançou-se a encontrar seus primos, os filhos de Ana, que havia chegado da capital. Felipe desapareceu discretamente, deixando Celeste cara a cara com sua sogra. Olá, Celeste, cumprimentou sua sogra com uma inclinação régia de cabeça. Venha, sente-se comigo. Vamos desfrutar vendo como nossos convidados estão arruinando o gramado com seus saltos. Eu disse a Geraldo que não era a melhor ideia, tanto para as senhoras quanto para o gramado. Agora que ele se vire. Celeste se sentou contente ao lado de Irene, bebendo seu coquetel favorito em pequenos goles e escaneando a multidão em busca de rostos conhecidos. Havia um número inusitadamente grande de pessoas, a maioria desconhecidas, e levou bastante tempo para finalmente localizar aqueles que conhecia. Além do sempre esplêndido patriarca da família, Geraldo, imediatamente notou Ana, rodeada de sua prole barulhenta, a quem tentava manter sob controle, já que as crianças haviam encontrado um apoio firme em sua prima Petra. Observando com preocupação como Petra tentava arrastar um dos irmãos entre as pernas das cadeiras, Celeste de repente ouviu: trazer as crianças aqui foi uma má ideia, não? Irene olhou para Celeste com severidade, que de repente se sentiu como uma estudante culpada. Quando chegarmos em casa, será outra história, pensou sombriamente sobre o destino de sua filha, e ouviu a risada contagiante da aniversariante. É só uma brincadeira, disse Irene depois de rir. Honestamente, eu preferiria nos livrarmos desta rígida exposição de tecidos, manter só os pequenos e deixar que se divirtam. Isso sim que seria uma celebração. Começou a conversar com alguns dos convidados e Celeste continuou observando discretamente a multidão. Era evidente que nem Vanessa com seus filhos, nem Mário haviam podido comparecer. Com Mário no meio do semestre, Celeste leu os pensamentos de sua sogra, e eu mesma proibi Vanessa de vir. Que primeiro ensine aos meus netos português. É realmente uma mulher incrível, pensou Celeste pela enésima vez. Como é que cheguei a fazer parte desta família? Celeste nasceu em uma família que estava infinitamente distante de tudo que a rodeava agora. Desde seu nascimento, viveu em um simples edifício de 5 andares, onde os vizinhos desejavam boa saúde a qualquer um que espirrasse, não importava em que andar estivessem.
O edifício era velho, com bancos junto às entradas e umas velhas que tudo sabiam sempre por perto. O pai de Celeste trabalhou toda a sua vida como engenheiro em uma fábrica. Era uma pessoa incrivelmente tranquila e bondosa. Tentou fazer tudo na vida de maneira correta e reflexiva, e só em uma área falhou: o casamento. Isabel Lopes era uma pessoa doce, mas caprichosa, mais de 10 anos mais jovem que Francisco Moraes, o futuro pai de Celeste. Embora a diferença de idade parecesse pequena, resultou ser um abismo em seu caso. Não só era mais jovem, mas era 10 vezes mais tola e exigia 10 vezes mais atenção. Após dar à luz acidentalmente a Celeste, logo percebeu que a maternidade não era algo com que quisesse lidar no futuro próximo. Portanto, Francisco se tornou essencialmente a mãe da menina. Isabel desapareceu de suas vidas quase sem ser notada. Celeste era pequena demais para notar ou se surpreender com isso. Francisco, é claro, notou o desaparecimento de sua esposa, mas honestamente não tinha tempo para se surpreender. As velhas nos bancos só balançavam a cabeça ao vê-lo correr da creche com o bebê nos braços, coberto de sacolas de compras como uma árvore de Natal adornada com fitas. Ele aprendeu a fazer papinhas de leite e a fritar panquecas de queijo. Aterrorizava-se quando Celeste estava doente e parecia sofrer mentalmente junto com ela. Centenas de vezes ajudou com suas tarefas. Enquanto ele, um engenheiro treinado, não tinha problemas com matemática e física, os meandros da língua portuguesa o deixavam completamente perplexo. Assim, à noite, pegava secretamente o livro didático de sua filha e tentava desesperadamente entender a desesperadora fonética e pontuação. Comparecia às reuniões de pais, corando sob os olhares curiosos das mães jovens e os olhares compreensivos da professora idosa. Aprendeu a lavar as roupas coloridas separadamente das brancas, a trançar o cabelo e até a remendar meias, que se desgastavam em Celeste muito mais rápido do que ele podia ganhar seu salário. À medida que Celeste crescia, sentia a diferença entre sua família e as ao seu redor. Enquanto as famílias monoparentais eram comuns, um pai solteiro era único para ela. Celeste achava essa designação terrivelmente ofensiva. Esqueça-os, são todos uns tolos, dizia Adriana, a leal amiga de Celeste do prédio. Mas Celeste não podia simplesmente deixar passar. Ele não está sozinho, não está por si mesmo, está comigo, pensava obstinadamente. Então, naquela noite, sentou-se em frente a seu pai e colocou um tabuleiro de xadrez entre eles. Ele olhou para sua filha com surpresa. Quero que você me ensine a jogar, disse a menina de 8 anos com firmeza. Jogaram xadrez e damas, bingo e pôquer bobo. Esquiaram e patinaram no gelo. Leram livros, ouviram discos de vinil que estalavam em um toca-discos moribundo. Fizeram bordados e depois limparam a cozinha com alegria. E Francisco nunca foi um pai solitário, e Celeste nunca foi uma menina abandonada. Tinham um ao outro e eram felizes. Depois que Celeste terminou a escola, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade. Estudou bem. Na defesa de seu diploma, havia algumas pessoas presentes. Segundo um dos estudantes, representantes de empresas da cidade, ou seja, representantes de empresas em busca de candidatos jovens potenciais interessantes. Após a defesa, um jovem atraente com um terno excelente se aproximou dela, entregou-lhe um cartão de visita e disse cortesmente: trabalho interessante, Celeste. Quero dizer, sua tese e o tema que escolheu. A lei no transporte nos é próxima. Se estiver procurando trabalho, venha para uma entrevista. Adoraríamos vê-la, embora no momento não tenhamos vagas, mas ficaríamos encantados em adicioná-la à nossa reserva de talentos. Celeste girou o cartão de visita em suas mãos e suspirou de prazer. Bem, não era uma oferta de emprego ainda, mas pelo menos havia interesse em seu eu bastante modesto. Se ao menos soubesse quem a estava convidando. Apressou-se a procurar seu professor favorito, que havia supervisionado seu projeto de tese. Era um homem experiente e parecia conhecer todas as empresas da cidade. Professor Teixeira, por favor, me aconselhe. Fui convidada para uma entrevista em... Olhou para o cartão de visita, Vega. Devo ir? O que acha? Vega? Uma empresa de transporte? Você tem sorte. Parabéns, é uma grande empresa. O dono é um cara interessante, sabe, daqueles que fazem tudo sozinhos. E o mais incrível é que nunca esteve na cadeia. O professor Teixeira riu expressivamente.
embora, até onde eu saiba, tentaram prendê-lo. De qualquer forma, vá, definitivamente, Celeste, definitivamente. A primeira visita de Celeste ao escritório da Vega foi verdadeiramente impressionante. Era como algo que tinha visto muitas vezes em filmes americanos. Um enorme e brilhante edifício com paredes de vidro parecia estar apenas condicionalmente dividido em escritórios e zonas. Na realidade, todos trabalhavam em um grande espaço aberto. Mais tarde, Celeste percebeu que a separação em departamentos, serviços e níveis de gestão era feita por andares, e quanto mais alto o andar, maior o nível dos funcionários que trabalhavam nele. O departamento jurídico, onde ela poderia ter a sorte de conseguir um emprego, estava localizado quase no Olimpo, o 7º andar do edifício de escritórios. E quem está no 8º andar? Perguntou depois de contar apenas 8 andares nos botões do elevador. Direção, disse reverentemente o funcionário que a acompanhava ao local da entrevista. Chefes de departamentos, adjuntos e o senhor Geraldo Leiva em pessoa. O nome do proprietário foi anunciado com tal reverência que Celeste não pôde evitar rir. O jovem a olhou severamente com confusão, fez um gesto em direção à porta aberta, murmurando: "Espere aqui, alguém do Departamento de Recursos Humanos virá em breve", e se apressou pelo corredor, toda sua postura expressando uma firme intenção de trabalhar diligentemente por muito tempo, com a esperança de receber algum dia a grande honra de pisar, ainda que brevemente, no sagrado solo do 8º andar. Entrou no escritório vazio e sentou-se em uma grande mesa de conferências. Claramente, supunha-se que deveria esperar. Alguém passou pelo escritório, voltou e olhou para dentro. "Olá, está esperando alguém?", interrompeu seus pensamentos uma agradável e profunda voz masculina. No limiar da porta estava um homem alto e de ombros largos. Cabelo grisalho, rugas profundas e proeminentes, e suas mãos revelavam sua idade, evidentemente bem entrado nos 50 anos. Mas a maneira como mantinha a cabeça erguida, sua postura e o senso de energia que irradiava pareciam contradizer a informação sobre sua idade. O terno que usava estava um pouco antiquado, mas caía maravilhosamente bem em sua figura imponente. "Esse sim que é um homem", pensou Celeste com admiração involuntária. "Senhorita, desculpe, mas lhe fiz uma pergunta", ouviu o homem dizer. Ele parou ao lado da mesa com as mãos entrelaçadas atrás das costas e a olhou com severidade. "Desculpe, estava perdida em meus pensamentos", disse Celeste. "Sobre o quê, se posso saber?" "Sobre seu terno", soltou de repente. "O que tem ele?" Seu rosto mostrou uma surpresa genuína. "Bem, sobre o terno", gaguejou, começando a se sentir envergonhada, mas então levantou obstinadamente a cabeça e sorriu. "Cai perfeitamente em você. É raro ver algo assim." O homem a olhou com interesse. Entrou no escritório e sentou-se decididamente à sua frente. "Você está aqui para uma entrevista, suponho. Posso saber seu nome e o cargo para o qual está se candidatando?" "Me chamo Celeste. Não estou me candidatando a nada específico no momento. Ficaria encantada em obter um cargo como assessora jurídica, embora me disseram que não há vagas e que eu poderia ser incluída na reserva." Ela olhou nos olhos do homem que estava sentado à sua frente. "Então você é advogada?" "Isso é bom. Bem, vamos ver o que mais você sabe, além de ternos." "Gostaria de ouvir sua opinião profissional sobre este documento", disse, colocando algumas folhas sobre a mesa. Era um contrato padrão de transporte de carga e continha alguns erros bastante típicos que eram mais provavelmente resultado de descuido ou falta de tempo, em vez de ignorância do mais básico. Ela deu de ombros, voltou a colocar o contrato na mesa e olhou para seu entrevistador. "Bem", disse-lhe após uma pausa bastante longa, "se quiser trabalhar conosco, pode começar amanhã mesmo." "Mas não tem vagas", ela se surpreendeu. "Sabe, tenho a sensação de que uma se abrirá agora mesmo", disse ele, escrevendo rapidamente algo em uma pequena folha de papel. "Pegue isto e vá diretamente pelo corredor ao Departamento de Recursos Humanos. Pergunte pelo gerente e entregue isto a eles." Ele entregou a Celeste algo que se parecia com uma nota composta por poucas palavras e terminando com uma assinatura bastante elaborada. "Você é o gerente?", perguntou ela, sem poder se conter, olhando para o garrancho confiante. "Bem, tenho uma certa relação com a gestão da empresa, sim", respondeu. "E provavelmente é do sagrado 8º andar?" "Sagrado", ele tossiu, riu, ou fez um pouco de ambos. "Sim, vou lá ocasionalmente."
Enquanto Celeste saía do escritório, ouviu atrás dela: Estrelinha, por favor, chame Elvio Claro do departamento jurídico à minha sala. Não, não estou na minha mesa, estou na sala de conferências. O quê? A entrevista já terminou? Não se preocupe, sim, eu mesma fiz. Celeste sentiu uma pontada de simpatia pelo desconhecido Elvio. Havia algo na voz do senhor que sugeria nada de bom para o infortunado Elvio. Bem, parece que deixei alguém em uma situação complicada, pensou. Por outro lado, os erros no contrato eram realmente elementares, e é uma firma tão prestigiosa. Eu mesma não sou uma especialista. Nem sequer pensei em perguntar com quem estava falando. Talvez seja apenas um excêntrico local em um terno magnífico. Seria bem engraçado se agora me aconselhassem a guardar esta nota em um lugar pouco visível. Mas em questão de minutos, Celeste percebeu que, sem saber, havia estado falando com alguém muito importante. A chefe do Departamento de Recursos Humanos, uma jovem alta e elegante, olhou para a nota e então lançou um olhar assustado para Celeste. Você é da parte de Geraldo, disse com a voz instantaneamente áspera. Olá, por favor, entre. Não conheço nenhum Geraldo. Oh, deve ser o homem com quem falei. Não se apresentou, e por alguma razão não me ocorreu perguntar. Você falou com o Geraldo e nem sabia? Esse era Geraldo Leiva, proprietário e CEO da nossa empresa. Assim, Celeste se encontrou trabalhando como assessora jurídica em questões contratuais na Vega. O trabalho era interessante e promissor, o salário era bom, e as pessoas ao seu redor eram bastante satisfatórias como colegas. Ela se adaptou rapidamente à rotina diária do grande escritório, e a vida se assentou em um padrão tranquilo e típico. As surpresas começaram quando o Sr. Leiva apareceu de repente em seu grande escritório. Depois de falar com alguns dos funcionários, de repente parou na mesa de Celeste. Como está se acomodando? Aproximou-se, piscou sutilmente e sussurrou. Como estou hoje? Tudo bem? Está bem o terno? Celeste olhou com espanto e, sorrindo discretamente, fez um sinal de positivo com o polegar. Como você conhece pessoalmente o chefe, Olivia Nunes, sentada na mesa vizinha, não pôde conter sua curiosidade. Ele me contratou, Celeste deu de ombros. Foi por acaso. Nossa, que coincidência, sussurrou emocionada sua vizinha. Sabe, você deveria aproveitar essas coincidências. Pode ser uma oportunidade única na vida. Do que você está falando? Celeste olhou confusa. Você está bromeando? Os olhos da garota se arregalaram. Leiva? Que família! Você não tem ideia de quanto eles têm. E, a propósito, o filho do chefe trabalha aqui. Felipe. Sim, como advogado comum. Um advogado comum? Celeste se surpreendeu. Os boatos sobre a família e a riqueza dos proprietários da empresa não a incomodavam muito, mas o fato de que o filho do proprietário trabalhasse em uma posição regular sim a surpreendeu. Sim, pode acreditar? Eles fazem um espetáculo fingindo democracia. Tipo, olhem para nós, somos tão íntegros que mantemos nosso próprio filho em um trabalho comum. A garota claramente se desviou do assunto, e Celeste se apressou a terminar a conversa. Então Felipe, com quem já havia interagido algumas vezes por trabalho, não era apenas um homônimo ou um parente pobre do diretor, como pensava, mas o próprio filho. Que família! Bem, não era da sua conta. Celeste tinha contato regular com Felipe. Trabalhavam em escritórios vizinhos, centrados na mesma área de trabalho, e frequentemente trocavam informações, dados e documentos. Ele lhe parecia uma pessoa muito reservada, mantendo uma distância séria com todos no escritório, o que, considerando seu histórico, era bastante compreensível. Os outros funcionários já haviam se acostumado com ele, e a presença constante do filho do chefe não lhes causava muito desconforto, mas também não tentavam se tornar muito familiares. Era estável, educado e parecia muito solitário. Parecia estar constantemente imerso em pensamentos um tanto sombrios. Realizava suas tarefas designadas de maneira responsável, mas de um modo mecânico e pouco entusiasta. Como é possível? Se perguntava Celeste. Ele é o herdeiro, deveria estar apaixonado pelo negócio, se preocupar com ele e se interessar por cada detalhe. Afinal, é o futuro proprietário da empresa. No entanto, age como se tivesse chegado aqui de uma agência de emprego.
O mais surpreendente era que se tratava precisamente de trabalho designado, como se Felipe fosse um funcionário contratado e um estranho para a empresa. Nunca mostrava iniciativa, não buscava tomar decisões nem assumir responsabilidades e, em geral, agia como se não se importasse nem um pouco com o que acontecesse com a empresa amanhã. 6 meses depois de Celeste começar a trabalhar na Vega, Felipe não compareceu ao escritório. Dizem que ele quebrou a perna, informou imediatamente a fofoqueira local e rainha dos boatos do escritório. É uma fratura complicada. Ficará de cama pelo menos 1 mês. Oh, se eu pudesse estar em um lugar assim, aceitaria qualquer coisa. Alguns dias depois, Felipe ligou para o celular de Celeste. Olá, disse. Provavelmente já ouviu sobre meu pequeno contratempo. Aqui estou eu, deitado e sentindo meu cérebro se desligar pela inatividade. Decidi trabalhar e percebi que não tenho os documentos. Você poderia, por favor, me trazer algumas coisas? Celeste se surpreendeu. Oh, por favor, não se ofenda. Não sou tão descarado a ponto de usá-la de mensageira. Mas não gostaria que ninguém mais tocasse em meus papéis. Um mensageiro ou um motorista, mesmo que sejam confiáveis, veja, é informação confidencial. Então você confia em mim? E se eu estiver apenas esperando a oportunidade de bisbilhotar seus papéis, brincou Celeste. Confio em você, disse-lhe firmemente. Não poderia enviar os documentos necessários por e-mail, por exemplo? Ela não estava muito entusiasmada com a ideia de perder um tempo precioso e fazer uma viagem até um lugar desconhecido por alguns papéis, mesmo que fossem importantes para o filho do diretor. Sim, claro, mas veja, minha agenda com as notas necessárias está lá. Suponho que eu precise mais dela. Não dá para enviar assim. Nada, disse ele, soando desanimado. Bem, não importa. Vou me virar sem os papéis. De repente, Celeste sentiu uma pontada de culpa. O homem estava deitado com uma perna quebrada, havia ligado em busca de ajuda, e aqui estava ela sendo difícil. Que empresária tão arrogante ela era! Além disso, era pouco provável que Felipe pensasse em usar o transporte público. Está bem, levarei tudo, decidiu. Mas como chegarei até você? Não faço ideia de para onde ir ou como chegar. Oh, não se preocupe com isso. Enviarei um carro para buscá-la. Sua voz transmitia tal alívio que Celeste se sentiu ainda mais envergonhada por quase se recusar a ajudar. 1 hora depois, o carro chegou à mansão dos Leiva. E que espetáculo era aquele! Não era uma enorme casa de mau gosto que oprime e destrói a imaginação. Atrás do portão de ferro forjado, erguia-se um edifício grande, mas elegante, feito de tijolo branco, com enormes janelas que pareciam flutuar sobre os gramados de esmeralda que rodeavam a casa. Celeste suspirou de admiração. Ao redor da casa havia magníficas roseiras e arbustos de hortênsias que pareciam enormes bolas. Tudo ao redor falava claramente de uma riqueza séria, mas não era ostensiva, chamativa nem pomposa. A família Leiva sem dúvida tinha um bom senso de gosto. Ela foi escoltada para dentro da casa até o 2º andar. Em um grande quarto, Felipe jazia em uma cama especial com equipamento de tração. Sua perna engessada até o quadril estava elevada em eslingas especiais. Ele parecia consideravelmente abatido, pálido e, como de costume, seu rosto coberto de barba mostrava uma expressão de tédio e indiferença. No entanto, ao ver Celeste entrar, ele se animou um pouco e até conseguiu sorrir. Aqui está tudo o que você pediu, ela entregou a Felipe um pacote volumoso. Ele o abriu imediatamente, tirou uma pequena agenda com uma capa de couro e, por algum motivo, a colocou debaixo do travesseiro. Celeste pensou tê-lo visto suspirar de alívio ao fazê-lo. Obrigado, disse Felipe. Você não tem ideia de quanto me ajudou, Celeste. Ah, não foi nada, realmente. Só trouxe os papéis. Mas pude matar o trabalho e admirar suas maravilhosas rosas. Ah, isso é graças à minha mãe, Felipe riu. Ela é obcecada por essas rosas. Passa o dia todo cuidando delas, sempre com arranhões nas mãos. Ela cuida das rosas ela mesma? Sua mãe? Celeste não podia acreditar que a esposa de um homem tão rico se encarregasse das flores ela mesma. Ela tinha imaginado que essas damas passavam seus dias em spas, com assistentes pessoais atendendo a cada detalhe de suas unhas.
Meus pais são incomuns de qualquer perspectiva, especialmente minha mãe, disse Felipe, sorrindo novamente. Por algum motivo, Celeste pensou que para uma conversa sobre pais queridos, a expressão de Felipe parecia estranhamente inapropriada. Aí vou eu de novo, me metendo onde não fui chamada, repreendeu-se mentalmente, e disse em voz alta, bem, Felipe, recupere-se logo. Devo ir, talvez ainda possa fazer algo útil. Ela se levantou da cadeira em que estivera sentada. Celeste, se tiver algum tempo, por favor, fique comigo um pouco, disse Felipe inesperadamente. Por algum motivo, Felipe lhe parecia tão abandonado, solitário e infeliz que as lágrimas quase lhe saíam dos olhos. Controle-se, sua tola, disse a si mesma. Ele é o filho de um milionário, quase o dono de uma enorme empresa. Você está no meio de uma casa enorme, só viu casas assim na televisão, e vai ter pena dele? Não, Celeste, você claramente tem alguns problemas. Todos se foram e aqui estou eu, jogado sozinho, disse-lhe com um sorriso. Bem, Felipe, ninguém vem te visitar? Perguntou Celeste brincalhona, para manter a conversa. Ninguém, suspirou Felipe. Sabe, o destino de todos os meninos ricos que estudaram no exterior. E no meu caso, em outro continente. Todos os meus amigos estão longe, e aqui só os próximos estão por perto. De repente, sorriu de forma irônica. E as pessoas gostam de ser amigas dos herdeiros. Eu sou só um príncipe em um papel secundário. Celeste não entendia completamente suas estranhas divagações, mas o termo irônico a menino rico que usava para si mesmo a chocava. Bem, você não é um menino rico, Felipe. Você trabalha e também é uma boa pessoa. Ele a olhou com interesse. Você está mentindo, é claro, suspirou. Mas ainda assim é agradável. Ninguém nunca me chamou de boa pessoa antes. Felipe se animou com a conversa e se tornou mais alegre. Encontraram temas comuns para falar. Inesperadamente, Felipe, quando não estava perdido em seus próprios pensamentos, resultou ser sociável, inteligente e um conversador interessante. Lia muito, estava bem informado e, o mais importante, havia viajado pelo mundo e vivido em vários países. Para Celeste, cujo conhecimento do mundo se limitava à sua cidade natal e a algumas viagens infantis à praia com seu pai, era como ouvir histórias sobre outra galáxia. Vendo que seus relatos eram ouvidos com um interesse sem precedentes e até mesmo com alguma emoção, Felipe entrou no clima e compartilhou entusiasticamente anedotas de sua vida estudantil no exterior, entrelaçando habilmente nomes de monumentos. Nem sequer notaram quando começou a escurecer lá fora, através da grande janela que dava para o jardim. Como vou voltar para casa, lembrou Celeste de repente. Não se preocupe, enviarei um motorista para você, prometeu Felipe, e chamou o motorista. Bem, obrigada. Me diverti muito, disse ela sinceramente. O que você está dizendo? Obrigada a você. Talvez agora eu não fique tão miserável, pelo menos até amanhã. Ele exclamou, como se uma ideia repentina lhe tivesse ocorrido. Por que você não volta outra vez? Assim, sem papelada, por simples compaixão humana. Não acho que seja uma boa ideia, Felipe, disse Celeste, vacilante. Seria inconveniente, e eu não gostaria que as pessoas na empresa. Na empresa, ninguém ficará sabendo, eu juro, disse ele, voltando ao seu habitual franzir de testa. Também não quero fofocas. Realmente não me importo com o que as pessoas pensem de mim, mas gostaria de protegê-la de tudo isso. Está bem, tentarei visitá-lo de novo em algum momento. Prometo, disse ela, estendendo sua mão para Felipe e sentindo seu aperto de mão forte e firme. Estarei esperando, ele disse quando ela partiu. Celeste tinha sentimentos muito conflitantes sobre esta visita. Por um lado, Felipe resultou ser muito diferente do chato e entediante que ela havia imaginado no trabalho. Sentia que ele havia mostrado um interesse genuíno nela, pelo menos por seu bem, havia deixado cair sua máscara de herdeiro entediado e se tornado uma pessoa completamente normal. Por outro lado, o abismo entre eles era tão vasto que ela nem queria pensar em algo além de uma relação puramente profissional. E, além disso, parecia que tudo era apenas o capricho de um menino rico entediado, como Felipe havia se chamado. Celeste afastou tudo isso de sua mente e se concentrou no trabalho e na desafiadora e importante questão de o que dar a seu pai de aniversário. Alguns dias depois, Felipe a chamou novamente.
Olá, Celeste, disse-lhe formalmente. Queria lembrá-la de seu compromisso. Ela olhou para o telefone com confusão e o colocou de volta no ouvido. Que compromisso, Felipe? Do que você está falando? Perguntou ela em um sussurro. Bem, olá. O que houve com a promessa de me visitar? Eu não prometi nada, Felipe. Só disse que tentaria, disse ela, surpresa e genuinamente desconcertada pela ligação inesperada. Bem, então, por favor, tente, implorou ele. Peço muito. Caso contrário, morrerei de tédio. Está bem, disse ela, olhando para o calendário pendurado na parede com um senso de resignação. Amanhã era sábado e ela tinha outros planos, mas no final, existe algo chamado compaixão humana básica. Se eu vier amanhã por volta das 3, você estará em casa, disse as palavras e só momentos depois percebeu o quão tolo acabará de soar. A risada veio através do telefone. Era a primeira vez que ela ouvia Felipe rir. Sabe, provavelmente estarei aqui. Então venha, estarei esperando, disse ele, contendo o riso. No dia seguinte, Celeste chegou à residência Leiva. Depois de seu habitual suspiro de admiração diante das roseiras na entrada, dirigiu-se ao segundo andar. Felipe estava na mesma posição, mas parecia uma pessoa diferente. Usava uma camisa branca, seu rosto estava barbeado e seu cabelo, que havia estado pendurado em mechas sujas durante sua última visita, agora estava brilhante e cuidadosamente penteado com algum produto. Felipe sorriu e estendeu sua mão para Celeste. Então Felipe se arrumou hoje, ela se perguntava. Qual seria a ocasião? Finalmente ela olhou ao redor do quarto. Uma mulher entrou no aposento, muito bonita, com uma maquiagem aplicada com destreza que realçava seus olhos, carregando sua bela cabeça como se fosse o tesouro mais precioso. Ah, veio a condessa mãe visitar seu filho ferido, disse Felipe com um sorriso zombeteiro. Não nos outorgue títulos nobres, meu filho. Não os temos. Somos gente simples, não sem defeitos, e nosso principal defeito é que somos ricos. Mas estamos trabalhando nisso, disse a mulher, olhando para Celeste com seus impressionantes olhos de veludo. Ah, a famosa Dona Irene, sobre quem os rumores do escritório ainda tecem lendas, pensou Celeste. De fato, os boatos do escritório não haviam exagerado sobre sua beleza e sua presença dominante. E ela manejava essa presença com facilidade. As pessoas queriam ouvi-la e olhar para ela. Celeste simplesmente a encarava, como um coelho capturado pelo olhar de uma serpente. A mulher bufou e disse, você se tornou surpreendentemente grosseiro desde seu acidente, Felipe. Vai nos apresentar ou devemos fazer isso sem você? Celeste, conheça minha mãe, Irene em pessoa. Mamãe, esta é Celeste, nossa advogada da empresa. Papai a contratou recentemente. Se soubesse como, Celeste provavelmente teria feito uma profunda reverência. Espere, espere, Irene pareceu se lembrar de algo e sorriu amplamente. Não é você quem elogiou o terno do meu marido? Ele me contou tudo sobre como vocês discutiram sua aparência durante sua entrevista. Bem, Dona Irene, sabe, o Sr. Geraldo está exagerando um pouco. Simplesmente não pude evitar admirar como o terno lhe cai bem. Realmente é bastante impressionante. E sabe, querida, isso é um elogio para mim, não para o meu velho travesso. Se você soubesse, Celeste, quanto me custou tirá-lo de seus ternos de treino com listras coloridas, ela revirou os olhos e sacudiu a cabeça brincalhonamente. Obrigada. Você também deveria elogiar as rosas. Se fizer isso, ela ficará nas nuvens, interveio Felipe de sua cadeira. O dia transcorreu maravilhosamente. Tomaram chá na varanda e a conversa, habilmente guiada por Irene, não cansou Celeste em absoluto. Ela se surpreendeu ao perceber que agora a mãe de Felipe sabia praticamente tudo sobre ela. Seria uma excelente oficial de segurança, pensou Celeste mais tarde. Jogaram uma partida de xadrez, e Celeste ganhou em 10 movimentos, deixando Felipe ainda doente em reflexão. Antes de ir para casa, Irene disse enquanto se despediam, volte a nos visitar. Adoraríamos vê-la novamente. E por alguma razão, Celeste não tinha dúvidas sobre a sinceridade dessas palavras. Felipe se recuperou e, embora mancando um pouco, voltou ao trabalho. Depois de um tempo, o escritório ficou atônito com a surpreendente notícia:
Felipe estava cortejando abertamente Celeste, a nova advogada do departamento jurídico. Nossa, você é uma peça e tanto, disse Olivia, a vizinha do escritório. Estava fingindo ser tão inocente e inexperiente, e então, surpresa. Celeste deu de ombros e saiu do escritório. Felipe, disse ela, parecendo muito séria, por que você faz isso? Agora tenho que deixar a empresa. Simplesmente não posso trabalhar aqui mais. Você acha que posso suportar todos esses sorrisos e olhares desagradáveis dirigidos a mim? Não haverá sorrisos nem olhares para você. Todos se calarão, disse ele. Se calarão. Tão logo você aceite se casar comigo. Isso é um pedido? Perguntou ela, atônita. Sim, ele finalmente corou um pouco. Sinto muito, era para ser mais romântico, mais formal. Mas dado que isso chegou a este ponto, quero perguntar, você quer se casar comigo? Celeste, não. Claro que não, exclamou ela, explodindo em lágrimas. Alguns dias depois, Celeste e Felipe estavam sentados na sala de estar dos Leiva, com Irene sentada à frente deles e Geraldo nervosamente inquieto por perto. Celeste, me desculpo pela forma como o pedido foi feito, disse Irene. Acredite em mim, foi por nervosismo. Mas o que importa não é a forma, e sim o conteúdo. Peço, melhor dizendo, ela olhou para seu marido, pedimos que você aceite a proposta de Felipe. O quê? Celeste olhou para a mulher com incredulidade. Mas eu estava certa, pensei. Que eu seria contra você? Irene completou seu pensamento. E por que exatamente eu deveria ser contra você? Porque não pertenço à chamada juventude dourada. Bem, eu também não era uma estudante rica e feliz. Então me casei com um cara atrevido e bonito, e trabalhamos duro como 2 cavalos. E depois tivemos um mau momento, sorriu. Veja, nos tornamos ricos. E quanto à juventude dourada, continuou, sabe, o ouro é de qualidade muito duvidosa, como dizem, ouro de Samover. Mas você, Felipe, parece ser de verdade. Pode me perdoar tanta impertinência? Geraldo não pôde se conter e, levantando-se da cadeira onde havia sido contido apenas pelo olhar severo de sua esposa, lançou-se em direção ao champanhe. Tem certeza de que é isso que você quer? Perguntou o pai de Celeste. Você o ama? Sim, eu o amo, respondeu ela. E você não está confundindo amor com pena? Seu pai a olhou de perto. Pai, quero estar com esta pessoa e isso é tudo, exclamou ela, abraçando seu pai pelo pescoço, sem notar como ele movia ligeiramente a cabeça com ceticismo. Lembranças de seu caminho para a família Leiva passaram por sua mente, e Celeste retornou à celebração. Felipe ainda não aparecia entre os convidados. Felipe estava agindo de maneira estranha ultimamente, desaparecendo constantemente com intermináveis recados, ficando nervoso e irritável, com uma aparência horrível. Em comparação com os pais florescentes de Celeste, isso era especialmente notável. Ana aparentemente conseguiu acalmar um pouco as crianças, que se tornaram 4 devido a Petra, que se entrelaçava entre suas pernas. Exausta, finalmente avistou Celeste e acenou através do gramado. Seu marido se aproximou a passos largos, enchendo a boca com múltiplos canapés enquanto caminhava. Sem quase parar, levantou o pequeno Cristiano sobre um ombro e Petra sobre o outro, e gritando algo alegremente, correu pelo gramado. Seguindo, os gêmeos choravam em dueto com os gritos dos pequenos. Este grupo alegre fez barulho suficiente para rivalizar com toda uma tribo de nativos americanos. Ao ver que o grupo barulhento afugentava os convidados elegantemente passeantes, Irene sorriu satisfeita. Finalmente, disse ela. Pelo menos alguém está se divertindo. A propósito, Celeste, onde está seu pai? Ele recebeu meu convite e até respondeu educadamente que viria. Sim, papai prometeu. Definitivamente virá, disse Celeste com confiança. A menos que aconteça algo na fábrica. E olhe, sim, ali está ele. Ela viu seu pai atravessar o gramado, um pouco ansioso, mas com confiança, e notou com prazer que ele não parecia pior que a maioria dos homens presentes. A única preocupação era o buquê de flores em suas mãos, que claramente ultrapassava o limite habitual. "Oh, meu cavalheiro!" exclamou a aniversariante, levantando-se para receber Francisco. "Você conseguiu vir até mim, meu galante. Que maravilhoso!
Talvez eu deixe meu vulgar novo rico e me concentre neste jovem engenheiro. Não se preocupe, acrescentou em um sussurro, lendo sem esforço os pensamentos de Celeste, como sempre. Aceitarei qualquer buquê do seu pai. Não tenho dúvidas sobre sua sinceridade. Deixando sua sogra e seu pai trocarem fluxos de elogios e brincadeiras, Celeste saiu em busca de seu marido. Além disso, de repente sentiu necessidade de ir ao banheiro. Então Celeste caminhou rapidamente em direção à casa. O grande saguão a recebeu com escuridão e silêncio, o que era particularmente agradável após o constante zumbido de vozes, risadas estrondosas e sons de música. Ela e Felipe moravam há muito tempo em um apartamento na cidade e raramente visitavam esta casa, mas ela se lembrava dos banheiros para convidados localizados em algum lugar sob a enorme escadaria. Adentrando mais na casa, observou várias portas idênticas que davam para o corredor. Que tipo de charadas são estas? Riu para si mesma. Onde estão os letreiros familiares? Como se supõe que eu deva adivinhar para onde ir? Agitando a mão, empurrou a porta mais próxima e olhou para dentro. Definitivamente não era um banheiro. Parecia um almoxarifado de produtos de limpeza. Uma enorme estante com dezenas de latas, caixas e garrafas dividia o quarto em duas metades. De repente, ela ouviu sons vindos do fundo da sala que se pareciam com uma conversa abafada. Que constrangedor, invadi onde não devia e agora estou ouvindo sem querer, pensou, e imediatamente quis fechar a porta atrás dela silenciosamente. Mas seu ouvido captou uma palavra inusualmente familiar, Transgo. Este nome estranho pertencia a uma empresa que havia sido por muito tempo a principal concorrente da Vega, mas que recentemente parecia ter se acalmado, diminuindo seu ritmo como se estivesse se preparando para abandonar o mercado de transporte. Como, um momento, eles estão fazendo algo, distraindo a atenção? Mas não importa. O que importa é ganhar a licitação para as estruturas metálicas da nova fábrica, e então poderei me aposentar. Não gosto desta calma antes da licitação. Parece uma armadilha. Quem pensaria em discutir negócios mencionando a empresa concorrente em uma conversa sussurrada em um almoxarifado vazio? As palmas das mãos de Celeste ficaram frias e pegajosas de suor. Ela se aproximou cautelosamente, completamente oculta pela estante, e as vozes humanas se tornaram mais claras e fortes. Embora claramente tentassem abafar os sons, ela se esforçou para ouvir e começou a distinguir palavras e frases. A Transgo está com uma dívida enorme, e esta licitação para a qual seu pai está mirando é minha única esperança. Não posso derrotá-lo abertamente, então preciso de informações, dizia a voz masculina com precisão, apesar de ter que sussurrar. Mas já lhe forneci tudo o que pediu, nossa base de clientes. A resposta soava lastimosa, humilhada e suplicante, e por alguma razão parecia muito familiar para Celeste. Não preciso dos nomes da empresa nem dos números de telefone da base de clientes. Não me tome por tolo. Posso obter esses números na lista telefônica, a voz soava irritada e zangada. Preciso da informação que discutimos da última vez. As condições de transporte, a natureza da carga, tarifas reais, informações sobre seus descontos especiais, e não só o que está escrito nos contratos. Preciso do panorama completo dos termos com os quais a Vega trabalha com cada um de seus clientes. Está me ouvindo? O que você está balbuciando? Por favor, mantenha a voz baixa. Não grite. Poderíamos ser ouvidos, suplicava a outra voz. O coração de Celeste parecia congelar, depois bater de maneira surda e rápida, tão forte que assustava. Sentia que a batida seria ouvida. A voz que respondia pertencia a Felipe. Não podia haver dúvida disso. E, como se quisesse garantir que não houvesse dúvidas, ela ouviu: sabe, Felipe, é seu problema que você tenha que se esconder aqui entre os produtos de limpeza. Tive que vir incomodar sua mãe com meus parabéns, e ela não pode me suportar. Nunca pôde. Lembre-se, só restam 15 dias até a licitação. Se não obtenho informações reais sobre seus acordos, tudo será inútil. Não entendo, a voz de Felipe tremia e se quebrava. Porque toda a informação deve ser. Realmente sou tão estúpido como dizem? Parece que sim, zombou o interlocutor de Felipe. Preciso lidar com seu pai e sua criação de uma vez por todas. Estou cansado de recolher as migalhas depois de vocês. Quero tudo.
Se eu publicar a informação sobre seus acordos, nenhum empresário neste mundo voltará a apertar a mão do seu pai. Você não entende? Mas nos destruirá completamente. Felipe parecia estar à beira das lágrimas. Escute, não posso. Felipe, você não está em posição de negociar. Que diferença faz quanto e que tipo de informação você me vende? Vamos, Felipe. Vamos. Me dê um pouco mais de tempo. A voz de Felipe se quebrou. Quanto? Veio a pergunta clara. Quanto tempo você precisa? 10 dias, murmurou Felipe. Tempo demais, respondeu seu interlocutor com crueldade. Uma semana? Mas isso é impossível. Felipe estava tão assustado que se esqueceu da necessidade de manter o segredo e exclamou, mas rapidamente se deu conta e começou a sussurrar, engolindo as palavras. Você não entende. Os dados que está pedindo não estão nos contratos. Precisamos conseguir os registros do meu pai, acessar de alguma forma sua correspondência, e muita coisa não está no papel, mas na cabeça dele. Vai levar tempo para reunir tudo isso. Já discutimos o tempo. Não vamos voltar a esse assunto. A pessoa claramente decidiu pressionar Felipe e exigiu persistentemente o que queria. E sobre os fundos? Você deveria ter feito tudo isso há muito tempo, especialmente considerando o dinheiro que recebeu para isso. Dinheiro? De que me servem esses fundos? Não os tenho há muito tempo. Você sabe disso. Silêncio, Felipe. Não me interessam seus problemas pessoais. Por falar nisso, em um assunto pessoal, você tem uma filha encantadora e uma esposa muito adorável. Não gostaria que lhes acontecesse nada desagradável, certo? Celeste sentiu uma onda repentina e intensa de náusea e parecia que ia desmaiar. Agarrando-se à estante, conseguiu se manter de pé. Felizmente, a estante de produtos de limpeza estava solidamente construída e presa, como tudo na casa dos Leiva, e permaneceu no lugar. Não, não, por favor! Exclamou Felipe. Farei tudo, tudo. Por favor, não toque em Celeste e Petra. Não nelas. Melhor em mim. Farei tudo, mas como? Meu pai nunca confiou realmente em mim, você sabe. Sempre estive na empresa, não em segundo, mas em terceiro lugar. Nunca me interessei realmente pela verdadeira natureza de nossas relações com os clientes. Como explico meu repentino interesse ao meu pai? Isso já não é meu problema, Felipe. Pense. Descubra. Não sei, faça um ato de uma repentina comoção emocional, uma reavaliação de si mesmo, de sua família, dos valores familiares. Não sei, explique que de repente entendeu quão importante é a causa comum para você. Embebede seu pai. Escute, você está me irritando. Talvez eu deva ir diretamente ao seu pai e dizer honestamente, sabe, Geraldo, façamos isto. Preciso de algumas informações. Você me dá, e não direi a ninguém sobre seu filho Felipe. O que acha? Devo fazer isso? Cale-se, havia tons novos e inesperados na voz de Felipe. Não era autoritário, era mais como a desesperação de um animal encurralado. Cale-se, está me ouvindo? Saia daqui. Vá embora. Que grosseria. Que terrível. Você está expulsando um convidado da casa. Mas tudo bem, não me ofendo. Espero sua ligação amanhã, como de costume, com um relatório. E, por favor, envie meus melhores votos à sua encantadora mãe. Me despedirei à maneira inglesa, sem dizer adeus. Oh, Irene, Irene, a quebra-corações. Celeste se pressionou contra o canto escuro formado pela estante e a parede. Contendo a respiração, conseguiu ver a pessoa que passou, e sua suposição se tornou certeza. Era o proprietário da empresa Transgo. Ele saiu do almoxarifado, fechando a porta com cuidado. Celeste se levantou de sua posição encolhida, respirou fundo algumas vezes e adentrou um pouco mais na sala. Felipe estava sentado contra a parede, exatamente na mesma posição da qual Celeste acabará de lutar para escapar. Estava encolhido, abraçando seus joelhos com força. Seu rosto tinha a cor de um papel acinzentado, e sua testa e têmporas estavam cobertas de gotas de suor. Ele olhou para cima e fixou seu olhar em sua esposa.
Felipe, ouvi tudo, disse Celeste. Ele parecia quase sem surpresa com suas palavras, ou talvez estivesse exausto demais para mostrar alguma emoção. Celeste se aproximou de seu marido e sentou-se ao lado dele no chão. Ficaram em silêncio por muito tempo, como se cada um tivesse medo de romper o silêncio primeiro. Por quê? Finalmente perguntou ela. Por quê? Sussurrou Felipe, repetindo a pergunta. E de repente ele desmoronou. Levantou-se, encarou-a com o queixo tremendo e os punhos cerrados. Parecia aterrorizante e começou a gritar. Por quê? Porque os odeio a todos. Mãe, pai, irmãs, irmão, você. Odeio todos vocês. Nunca ninguém se preocupou comigo, nunca, jamais. Meus pais até tiveram um substituto para eles mesmos. Por que Mário teve que nascer? Por que me tornei o motivo de riso de todos? Seria melhor eu estar morto. Era uma histeria completa. Celeste não sabia o que fazer em situações assim ou como ajudar alguém. E de repente, agiu puramente por instinto. Endireitou-se e deu um tapa forte no rosto de Felipe. O som ecoou como um tiro no pequeno espaço. Fosse pelo impacto, pelo som ou uma combinação de ambos, Felipe de repente ficou mudo e se inclinou para trás. Sim, talvez fosse melhor se você tivesse morrido, Felipe, do que trair sua família. Me conte tudo, Felipe, e juntos encontraremos uma maneira de nos salvar. Nós, sussurrou ele. Nós, confirmou ela com firmeza. Há alguns anos, Felipe começou a apostar, convencendo-se de que seu pai nunca o deixaria entrar no negócio familiar e que tudo seria entregue a Mário quando ele crescesse. Felipe começou a procurar uma maneira de enriquecer e provar a seu pai que estava errado. Logo o jogo se tornou um vício. Ele se tornou um homem doente. Celeste se surpreendeu ao descobrir que o apartamento em que moravam havia sido hipotecado há muito tempo. O carro que Felipe supostamente havia levado para consertar tinha sido vendido. Quase todos os objetos valiosos guardados no cofre do banco também haviam sido vendidos. Ele começou a pedir dinheiro emprestado, depois a pedir mais emprestado. Pegou vários empréstimos. Enredou-se desesperadamente. E então, um homem modesto e insignificante, sem características distintivas, se aproximou dele e ofereceu uma reunião com alguém interessado em resolver os problemas de Felipe. Este era o proprietário da Transgo. Um mês depois, Felipe estava completamente preso. E então lhe pediram para fazer o que Celeste já compreendia perfeitamente. Entendi que não tenho saída, ele a olhou com olhos vazios. Sou um sem vergonha. Fiz mal a todos vocês. Eu os amo tanto, mas não tenho nem o direito de respirar o mesmo ar que vocês. Ela o olhou, patético, torturado, tremendo de medo e autodepreciação, e tentou entender o que sentia por ele. Raiva? Desprezo? Repulsa? Pena? Não. E embora ninguém pudesse acreditar nela, porque nem mesmo ela acreditava agora, amava esta pessoa fraca, patética e confusa. E mesmo que fosse uma tola por isso, não se importava nem um pouco com o que era certo ou errado. Aproximou-se dele, envolveu sua cabeça com os braços e o abraçou com força. Ficaram assim por muito tempo, até que Felipe finalmente disse: agora entendo. É tão simples. Deus é incrivelmente simples, e eu estive procurando uma saída por tanto tempo, e ela estava bem ali. Preciso ir até meu pai e contar tudo, tudo desde o início até o fim. Tenho que fazer isso eu mesmo, não você, nem ninguém mais, só eu. Me tornarei um sem vergonha e um mentiroso diante deles. Doente e traidor. Talvez quebre para sempre os corações dos meus pais, mas continuarei sendo filho deles. Seu filho mau, enganoso, repugnante, vil, mas filho deles. Seu filho que encontrou os restos de sua consciência e retornou a eles da escuridão. Ele limpou a testa do suor frio, olhou para Celeste e disse: e foi você. Você fez isso. Me mostrou a saída. Se não fosse por você, eu estaria vasculhando os papéis do meu pai e as coisas da minha mãe, ouvindo e me escondendo como um rato, e depois estaria contando dinheiro com as mãos trêmulas. Obrigado, meu amor. Nunca te disse o quanto te amo, Celeste. Se você ficar comigo depois do que fiz, dedicarei minha vida a você.
Você tem muitos mais a quem deveria dedicar pelo menos uma parte de sua vida, disse ela, pegando sua mão e se levantando. Vamos, Felipe. Temos um longo caminho pela frente. Com uma mistura de esperança e desespero nos olhos, Felipe a seguiu enquanto se dirigiam para a saída da casa, enfrentando o que viria com a determinação de se redimir e construir uma nova vida, um passo de cada vez.